Passando aqui para a minha apresentação, como já predito pelo professor Dr. Marcos, eu vou estar compartilhando aqui a minha tela. Então, o meu objetivo de estudo, já colocarei em tela cheia. O meu objetivo de estudo é esse: Tribunais de Contas e Governo Digital. A temática macro é essa. Bom, mas dentro de Tribunais de Contas e Governo Digital, qual que é a minha proposta de estudo? Do uso de ferramentas tecnológicas visando aí os dois pontos, vamos colocar assim, não tem no texto, mas vamos supor, dois pontos, visando fiscalização da transparência pública, bem como propagação de atividades de controle. Então, são duas vertentes, transparência pública e propagação das nossas atividades, ou seja, tornar as atividades de controle, e nesse caso estou falando de controle externo, conhecidas pela sociedade, que façam parte da rotina social. Para tanto, como é que o governo digital pode ser útil? Então, vamos lá, aspectos gerais. A gente tem que a interação tem sido crescente e tem ocorrido em governos ao redor do mundo. Governos, seja aqui da América Latina, seja da Europa, seja da Ásia, América do Norte, até a África, estão buscando e estão dedicando uma atenção maior a mecanismos de governo digital. E em 2022 houve uma realização de uma pesquisa por parte da ONU sobre governo digital, né, e governo. E essa pesquisa classificou o Brasil em 49º lugar no ranking de governos digitais. A gente está considerando uma amostra de 123 países. E 20º em serviços públicos ofertados. E daí, embora não seja o objetivo principal do trabalho falar do gov.br, do portal gov.br, mas por meio deste portal, esse portal foi responsável por um peso muito grande na nota, na colocação, melhor dizendo, do Brasil, porque o GovBR aflorou nos últimos 3, 4 anos, mais especificamente da pandemia para cá, e tem sido um portal cada vez mais utilizado. Só que o GovBR trata majoritariamente de serviços públicos atinentes ao Poder Executivo Federal. E aí, como é que tem se ramificado em estados e municípios já é uma outra questão. Mas, enfim, não é o objetivo do trabalho propriamente dito, é só um adendo para que vocês tenham ciência dessa questão. E aí está a tabela que eu coloquei no capítulo que nós produzimos do livro, né? E aí está o resultado da avaliação da ONU, uma pontuação que vai de 0 a 1, e aí você vê lá os países nórdicos, como Dinamarca e Finlândia, lá em cima na pontuação, a Coreia do Sul também um destaque muito grande. E aí eu coloquei em destaque, né, foi até o 15º, né, que é Malta, e depois coloquei em destaque os países da América Latina. Então a gente vê que o Uruguai é uma referência grande, inclusive muitos técnicos do governo federal foram até o Uruguai para buscar orientações e dicas sobre na construção do portal gov.br. E temos Chile e Argentina um pouco à frente e o Brasil em 49º. Alguns aspectos gerais ainda. Então, o Brasil ele tem demonstrado uma evolução ao longo dos anos nesse quociente de governo digital. Né? Mas essa evolução, em todos os outros países também, ou pelo menos a maior parte, a grande maioria também tem vivenciado. Então, na prática, o Brasil acaba não subindo muitas posições. Tá? E essa pesquisa já é feita há um certo tempo, e aí tá desde 2010, o Brasil tinha um quociente 0,5 em 61º, e aí foi alternando aí posições entre 50 e 60, até chegar à sua melhor posição agora em 2022, e o seu melhor quociente também. Então, pensando em todo esse contexto, qual foi a metodologia? Eu não coloquei metodologia de trabalho aí nos slides, porque é algo que tem que ser mais resumido, né? Mas qual foi a metodologia? Estudar as normatizações acerca do governo digital, e já está aí no próximo slide a Lei 14.129 de 2021, e observar qual que é a interação de tribunais de contas frente a ferramentas de fácil acesso da população. E aí a gente está falando de aplicativos, de YouTube, até mesmo de televisão aberta. Então, essa foi a metodologia para que a gente pudesse entregar essa pesquisa, mas como preâmbulo o estudo da Lei 14.129. Essa que é a conhecida como Lei do Governo Digital. Ela se trata do principal marco regulatório que é atinente ao conceito de governo digital no país. Só que a Lei 14.129 é uma lei que é específica do governo federal. Então,
os estados e os municípios devem buscar normatizações nesse sentido. Uma das questões do IEGM, que foi trabalhada aqui pelo TCE São Paulo, no último exercício de 2022, não, eu não me recordo, mas eu creio que não foi uma questão pontuada, mas uma questão que já estava no IEGM, no IGOV TI, era se o município detinha normatização acerca de governo digital. Então, a gente sabe que para municípios pequenos, esse funcionamento dessa dinâmica é um tanto quanto dificultosa, porém, a gente precisa caminhar nesse sentido, né? E a gente tem que ser um dispositivo que é um fruto, não deixa de ser um fruto da evolução de conceitos como a Lei de Acesso à Informação e também lá na Constituição Federal. Como já informado, é uma normatização que aplica-se especificamente ao âmbito do governo federal. Então, a gente reforça. É um tema que é emergente, e que há necessidade tanto de estados quanto de municípios editarem seus próprios normativos. A Lei 14.129 pode ser uma referência? Acredito que não só pode, como deve. Foi uma lei muito bem trabalhada e estudada. É passível de evoluções? Sim, embora esse não seja o objetivo da pesquisa, não seja uma crítica à lei, mas a gente acredita que ela pode ser aperfeiçoada, evidentemente, mas isso não minimiza ou não retira a característica dela de que pode ser uma lei que seja de referência para estados e municípios. E aí a gente procurando entender como que outros entes da federação têm lidado com essa questão do governo digital. Então, no trabalho, eu especifiquei e dando destaque para estados de variadas partes do nosso território: Paraná, Bahia, São Paulo e Goiás. Então, no Paraná, nós temos, por exemplo, a PIA, Paraná Inteligência Artificial, que é um portal do governo paranaense onde você tem acesso a diversos serviços públicos. Seria aí, entre aspas, o equivalente, ou mais ou menos equivalente ao gov.br, só que no âmbito do estado do Paraná. Tem sido relevante, tem sido utilizado, tem sido aí de grande valor para a sociedade paranaense. Então, é um mecanismo de aplicação dos conceitos da Lei 14.129 e do conceito maior de governo digital. Em Goiás, existe o Portal Expresso, né? Goiás.gov.br, o Portal Expresso, que também aglutina uma série de serviços públicos. No caso do estado de São Paulo, existe aí o Poupa Tempo. O Poupa Tempo começou com agências físicas, as quais existem até hoje, tanto na capital como espalhadas pelo estado inteiro, pelo litoral, região metropolitana e interior do estado, porém o Poupa Tempo, com o passar do tempo, foi migrando muitos serviços para o seu portal, inclusive seu aplicativo, e aí, como está na telinha, tem inclusive canal de atendimento no WhatsApp. Então, existem serviços que antes você fazia presencialmente no Poupa Tempo, e hoje não. Hoje, principalmente serviços do Detran São Paulo, que hoje você faz aí através do portal do Poupa Tempo, do aplicativo ou de outras ferramentas atinentes. Então, o que a gente tem, né? O conceito do governo digital ele pode ser, em meio a todo esse contexto, pode ser uma importante ferramenta na tentativa de aproximação das cortes de contas, dos tribunais de contas da sociedade. Bom, os tribunais de contas, eles buscam um protagonismo maior frente à sociedade, buscam fazer-se conhecidos de forma que sejam, inclusive, mais demandados, sejam mais protagonistas nesse contexto de entes de controle no país. Então, essa pesquisa identificou que há determinados problemas em termos de propagação das atividades do Tribunal de Contas e possíveis soluções, algumas das quais envolvem o governo digital e outras não. Então, a primeira nem envolve tanto assim o conceito de governo digital, para passar para vocês, mas que a gente acabou aglutinando na pesquisa. Bom, atuação centralizada. Todos os tribunais de contas do país, à exceção do Rio Grande do Sul e do TCE de São Paulo, possuem escritórios fora de capitais. E uma pesquisa que está lá no trabalho, uma pesquisa do IBGE de 2021, informava que 15% da população brasileira não possuía acesso à internet. É claro que dessa população, muitas vezes algum amigo, algum parente pode viabilizar tal acesso, mas o fato é que a pesquisa trouxe aí um relevante número, quase um sexto da população brasileira sem acesso à internet. Então, essa atuação aí mais pulverizada, será que não seria ainda nos dias de hoje, seria importante ou não
Seria algo que a gente poderia descartar, porque a tendência é que a sociedade se informatize cada vez mais. Algo a se pensar. O meu papel na pesquisa foi apenas relatar a questão. Agora, as próximas questões são todas relacionadas ao governo digital. Bom, disponibilidade e funcionalidade de aplicativos. Então, quando essa pesquisa foi realizada, né, a pesquisa foi majoritariamente no primeiro semestre de 2023, 8 das 33 cortes de contas do país possuíam aplicativos. Esse é um tipo de pesquisa, gente, envolvendo o governo digital, tecnologia, que tem que ser muito dinâmica. Então, o que a gente fala hoje, se eu for fazer essa pesquisa final de novembro de 2023, esse número pode ter passado de 8 para 10, para 12, para 15, eu não sei. Mas fato é que um quarto dos tribunais de contas do país possuíam aplicativos aí quando do corte dessa pesquisa. É um número que considero ainda um número um tanto quanto baixo. E uso de ferramentas digitais de terceiros. E a gente deu destaque para YouTube e Instagram. Existe espaço para aperfeiçoamento, essa foi a nossa constatação. Então, partindo para os resultados, né? Tribunais de contas e governo digital no YouTube. Vamos lá. A gente pôde observar que para cada vídeo produzido por tribunais de contas, isso estou colocando todos os vídeos produzidos por todos os tribunais de contas no Brasil, existe uma média de 407 visualizações por vídeo. Existe também uma média de 6.500, 6,5, melhor dizendo, 6,5 usuários inscritos para cada vídeo produzido, ou seja, dentro do contexto do volume de vídeos produzidos, o Tribunal de Contas, por exemplo, tendo um exemplo, 1.000 vídeos produzidos, teria em média aí 65, melhor dizendo, 6.500 inscritos no seu canal do YouTube. O maior aproveitamento de conteúdo produzido é por parte do Tribunal de Contas da União, que possui uma média aí de 3.400 visualizações por vídeo. Mas existem aí tribunais com aproveitamento bem aquém, e isso está tudo tabelado lá no trabalho. Se vocês tiverem curiosidade depois de ver, existem tribunais que possuem uma média muito baixa e acaba que a efetividade da sua exposição é um tanto quanto ilimitada. Na sequência do TCU, o maior aproveitamento do conteúdo produzido é pelo Tribunal de Contas do município do Rio, com a média de 898 visualizações por vídeo. Então, você já vê que a diferença é grande, né? Então, vai de 3.400 para 898, sendo que a média é de 407. E o menor aproveitamento é do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, com uma média de 63 visualizações por vídeo, bem abaixo da média do Brasil de 407 visualizações por vídeo. Só que eu estava falando dos canais dos tribunais de contas, agora falando especificamente dos canais das escolas de contas. Então, aqui no TSE de São Paulo, por exemplo, existe o canal do tribunal e existe outro canal específico no YouTube da escola de contas. Existem outros poucos tribunais que têm essa dinâmica. Alguns só têm canal da escola de contas, mas a grande maioria tem canal apenas do tribunal e acaba inserindo vídeos sobre capacitação pedagógica da escola de contas dentro do canal geral. Mas, enfim, falando de canais específicos das escolas de contas, a gente verifica que a média triplica, média de 1.200, 1.205 visualizações por vídeo. Então, o interesse da sociedade tem sido mesmo por conteúdo pedagógico. Uma média de 35 inscritos para cada vídeo produzido. Você vê uma média aí 6 vezes superior à média dos canais dos tribunais de contas. E o maior aproveitamento é da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com 2.700 visualizações, e o inferior do Tribunal de Contas do município de São Paulo, com uma média de 416 visualizações